Olá, vamos gravar agora a segunda parte da aula desse sábado, dia 10 de outubro de 2020. Estamos gravando agora o livro segundo, né? O capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E já falamos do item 1, que é a penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Começamos o item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Tratamos apenas da primeira questão do item 2, a 459. Agora então nós vamos para a próxima questão, a 460. Nela Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Sim, claramente, né? Alguns pensamentos são nossos, a maioria, mas muitos pensamentos também são sugeridos por espíritos de toda a ordem. Espíritos familiares, espíritos superiores, espíritos inferiores. Lembrando que eu falei na questão anterior que os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Tinha um amigo que dizia assim, já desencarnou, ele dizia: uma vez é convite, duas é insistência, três é assédio. Então ele dizia: eu convido, insisto, mas paro por aí, porque senão depois a gente está, parece que assediando a pessoa. Então é assim que agem espíritos superiores, com esse respeito. E pais e mães, por exemplo, tem pai e mãe, aliás a maioria, que torna a relação com os filhos insuportáveis. Essas relações ficam trincadas, quebram. Por quê? Porque falam o tempo todo, querem decidir pelo filho a profissão dele, se ele aceita o emprego ou não, o que ele tem que falar para as pessoas, a pessoa que ele vai se relacionar, enfim, quer viver a vida do filho, Isso não é, com certeza, atitude de espíritos superiores. Muitas vezes nós, como pais e mães, podemos ser os piores obsessores dos nossos filhos, por incrível que pareça. Assim como dirigente espírita, se estivermos mal orientados, também podemos fazer muito mal para alguém com orientações indevidas, Então, tudo aquilo que nos é dado trabalhar, como a maternidade, a paternidade, o trabalho espírita, o trabalho profissional, podemos fazer bom ou mau uso disso, Então pensemos, como os espíritos superiores agem, tentemos copiar, Espíritos superiores apenas sugerem, esses pensamentos. Então nós temos pensamentos que são nossos, como na pergunta nos remete a esse pensamento, e temos outros que são sugeridos por espíritos de toda ordem. A questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Bom, essa pergunta é clássica, todo médium em desenvolvimento, e até pessoas que não são médiums ostensivos, mas que chegam às vezes na casa espírita, ou são até frequentadores, olha, está acontecendo umas coisas estranhas, de repente eu tenho uns pensamentos que parece que não são meus. Já aconteceu isso com você? Parece que é um pensamento completamente adverso do que eu penso, e veio também do nada, depois também foi embora esse pensamento, assim eu parei de pensar. Então veja, nesse caso fica mais ou menos claro que foi a influência de um espírito, que foi um pensamento sugerido por um espírito. Bons pensamentos também, viu? Às vezes a pessoa fala: nossa, eu estava assim, não estava nem pensando no assunto, de repente veio a solução ali para um problema. Um problema que eu estava quebrando a cabeça para resolver, de repente, do nada, aparece a solução. Olha, claramente, intervenção benévola de um amigo espiritual. Então, temos pensamentos nossos e pensamentos sugeridos. Aqui tem um comentário interessante na resposta. Por que será que Deus permitiu que fosse confuso isso, essa distinção? Porque é importante mesmo. Olha só um trechinho aqui da resposta 461. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção entre o pensamento que é nosso e do espírito, E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior.
Então, essa ideia assim, mas me fala aí, esse pensamento é meu ou do Espírito? Olha, não dá para a gente saber. Se você já participou ou participa de diretoria, é interessante como que isso funciona. Alguém dá uma ideia, fala assim, olha, vamos fazer tal coisa, aí o outro fala, mas podia fazer isso, mas de tal maneira. Não, mas e se fizesse assim também? E aí, dali um pouco, né, a diretoria para isso debate uma ideia, e sai uma ideia que tem até como base a primeira ideia, mas foi totalmente enxertada por outros pensamentos ali. De quem é a ideia? Quem é o dono da ideia? A pessoa deu um start lá no início, né? Mas ideias é isso, né? Como saber o que é meu e o que é do outro? Às vezes, vamos pegar um caso de alcoolismo. Não, mas os espíritos ficam falando para eu ir beber, né? Não é meu esse pensamento. Então vamos imaginar o seguinte: eu, Edmir, não bebo nada de álcool, não gosto, né? Tive pai alcoólatra, então isso com certeza ajudou que eu não gostasse mesmo de nada relacionado ao álcool. Você acha que os obsessores vão perder tempo em tentar insuflar em mim pensamentos para que eu vá beber? Não, eles são espertos demais para isso. Eles vão insuflar ideias que vão ao encontro das minhas fragilidades, daquilo que eu já tenho medo. Outro dia, né, num atendimento fraterno, aliás, já várias vezes, não outro dia não, eu disse isso, né, para a pessoa, ou seja, o que na verdade te incomoda, é aí que eles vão pegar. Se for o orgulho, vai ser pelo orgulho, se for a bebida, vai ser a bebida, se for o medo, vai ser pelo medo. Então os espíritos que querem nos atrapalhar, eles vão perceber os nossos pensamentos, sentimentos, portanto, né, eles vão saber exatamente aonde eles devem buscar intervir para nos prejudicar. Não é? A questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Vamos imaginar, né, grandes homens e mulheres que fazem invenções, né? Por esses dias aí temos tido a entrega de prêmio Nobel. Então essas pessoas que fazem grandes obras pela humanidade, as ideias são deles? Sim e não. Contam os espíritos que um grupo de espíritos afins no mundo espiritual realizam pesquisas lá. E aí então decide-se, né, com orientação superior, que alguns desses espíritos vão reencarnar. No Brasil, outro nos Estados Unidos, outro lá na Austrália, e que em determinado ponto esse brasileiro vai ter a oportunidade de estudar lá nos Estados Unidos, esse australiano também, eles vão se encontrar lá na Universidade de Harvard, de Princeton, né, em algumas dessas universidades, e vão desenvolver, vão inventar alguma coisa, né, vão desenvolver um projeto. Mas será, Edmir? Olha o caso do Eduardo Saverin, né? Ele é um dos, se eu não me engano, é o terceiro brasileiro mais rico, né, que tem atualmente. Se você não sabe quem é o Eduardo, ele é um dos criadores do Facebook, junto com o Mark Zuckerberg, né? E isso fez dele um milionário, um bilionário, né? A ponto de ser o terceiro brasileiro mais rico aí atualmente. Se você assistiu o filme A Rede, você vai se lembrar dessa história. Ele era amigo do Mark Zuckerberg, os dois eram estudantes em Harvard, na Universidade de Harvard. Ele tinha mais dinheiro, era um brasileiro de classe média alta, né, tinha algumas condições, e o Zuckerberg, um estadunidense de classe média baixa, não tinha muito dinheiro. Esse brasileiro que emprestou, inclusive, a primeira quantia lá, não muito, não me lembro qual o valor, $5.000, para começar, né, praticamente o negócio. E ele também fez uma fórmula que ajudou o Facebook a rodar aí. Bom, não preciso dizer o que aconteceu, né? O Facebook é uma das redes sociais mais importantes que nós temos no planeta. Será mesmo que foi acidental? Será mesmo que esse brasileiro e esse estadunidense já não tinham esse compromisso? Não sei se estão usando bem ou mal, não estou entrando nesse mérito. Mas será que uma coisa desse porte que está interferindo na humanidade inteira, será que foi acidental?
Óbvio que não. Então imaginemos que os que estavam no mundo espiritual e que de alguma maneira estavam ali inspirando para que eles fizessem isso. Veja, volto a afirmar, não estou falando que eles são missionários, que pode ser até que sejam, mas também pode ser que estejam falhando na sua missão. Não sei qual era a proposta ali. Talvez a proposta não fosse criar uma rede social tão fútil, né? Deveria ser criar algo um pouco mais que poderia ser usado de maneira mais adequada para espalhar conhecimentos, não só informações em boa medida inúteis, mas talvez também não seja responsabilidade deles, e sim das pessoas que usam, mas então não estou entrando nesse mérito, estou apenas dizendo que algumas ideias são nossas, outras sugeridas, boas ideias. O contrário também, os espíritos sugerem, e a gente pode até, né, ceder a essas sugestões.